querido, nessa noite eu quero estar compartilhando uma palavra ao teu coração. Se possível, eu quero encorajá-lo a estar anotando alguns endereços que eu vou estar passando para vocês. E eu quero assim nessa noite trazer uma palavra de despertamento aos nossos corações. Eu creio que Deus é um Deus que desperta os nossos corações. Nós somos tão atarefados, tão envolvidos, com as coisas desse sistema, deste mundo, mas a própria palavra nos encoraja a nós não estarmos debaixo do jugo deste mundo, a nós não estarmos sendo influenciados por este mundo. Estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. A palavra usa várias figuras dizendo que nós somos estrangeiros, forasteiros, concidadãos da família dos santos. Nós somos eternos, pessoas que estão passando por essa terra. Então nós estamos simplesmente passando essa terra com uma missão, com um propósito existencial. E nós não podemos achar e nos acomodar em nossa mente que a nossa vida se resume a esse tempo tão ínfimo, tão pequeno diante da eternidade. Então, nesse tempo que nós estamos fisicamente presentes, onde nós temos relacionamentos, nós queremos encorajar a cada um a fazer valer a pena. Como aquela declaração do soldado Ryan naquele filme dizendo: vamos fazer valer a pena cada instante. Então eu quero encorajá-lo a fazer valer a pena cada instante na presença do Senhor. E para isso eu quero estar trazendo uma mensagem ao teu coração. E o propósito dessa mensagem é chacoalhar você, é tirar você de uma zona de conforto, é tirar você de repente de uma rede tão boa que você está, e levar você a compreender que a vida não se resume a um ponto. Existe algo tremendo e poderoso. Amém? Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 30. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo uma instrução, um ensino a essa igreja, a igreja de Corinto, uma igreja nova que estava experimentando tantos dons espirituais e ministeriais, estava fluindo, segundo os relatos dos estudiosos, foi uma das igrejas que mais experimentou a latência dos dons espirituais, dos ministérios, e era uma igreja muito imatura no que diz respeito à manifestação do sobrenatural. Por isso que Paulo sente a necessidade de estar ensinando essa igreja no que diz respeito aos dons ministeriais, aos dons espirituais, e não somente no que diz respeito aos dons, como também a unidade, o amor, o estar junto, a compreensão do processo de Deus em cada uma das vidas, a ter uma visão aberta a respeito da sociedade, como interagir com a sociedade. Você vai perceber todas essas instruções dentro da primeira carta e da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nessa primeira carta aqui, dentro das suas explicações, ele fala a respeito da Santa Ceia, um tema que nós temos acessado todos os meses, quando se trata da Santa Ceia, do rito, que nós entendemos que é de extrema importância os cristãos estarem participando. Eu sempre digo, um cristão, ele não pode ficar sem participar da Santa Ceia. Em outras palavras, o cristão que fica sem a Santa Ceia, ele está declarando um reino espiritual, que ele não está em comunhão com o corpo e não está em comunhão com Deus, porque o participar da Santa Ceia é uma denúncia que eu estou em comunhão com você e comunhão com Deus. Então por isso que Paulo, quando ele fala a respeito da Santa Ceia, ele chama a atenção da igreja no que diz respeito à importância desse rito. E muito mais do que o rito, é o que existe por detrás desse rito, o que é declarado nesse rito. Oxalá se todas as pessoas pudessem realizar a Santa Ceia todos os dias. Na Bíblia não existe nenhum versículo que diz que a Santa Ceia ela precisa ser praticada uma vez por mês ou uma vez por ano. A Bíblia não fala a respeito disso. A Bíblia fala que todos os dias eles estavam em comunhão, todos os dias estavam em reunião nas casas, nos templos, e eles partiam o pão. Mas a igreja, ela convencionou um dia do mês para estar ceando, mas não existe nenhum endereço bíblico que diz:
somente uma vez por mês. Agora, em casa, se você quiser cear com seu cônjuge, com seus filhos, é muito importante. Pastor, eu quero cear todos os dias em casa. Não tem nenhum problema. A Bíblia não condena isso. Por quê? Você está declarando a tua comunhão com a família e com Deus. Mas vale ressaltar que é importante você ter a comunhão com os santos, com a congregação, e declarar juntamente com a congregação de uma forma coletiva a tua comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia nos adverte também a respeito do congregar. O livro de Hebreus, ele fala sobre nós estarmos advertindo, nós estarmos exortando os irmãos que deixaram de congregar, para eles retornarem à congregação. A Bíblia fala assim: exortem eles, ou seja, falem com eles, impulsionem, encorajem eles, para que eles não deixem de congregar. Por quê, queridos? Porque o congregar é de extrema importância. É muito importante a live, é muito importante você assistir o culto, mas o congregar é um princípio que não pode ser negociado por um cristão. E muitos negociaram, o congregar por conta da live, por conta hoje das redes sociais, que você pode selecionar como se fosse um menu, o melhor pregador da atualidade, e estar em casa assistindo aquele pregador e dizendo: olha, eu fiz a minha parte. Mas quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos: eu posso ouvir aquele grande pregador, mas eu não posso deixar de congregar. Eu não posso deixar de ter comunhão com você, porque no coletivo a palavra do Senhor nos ensina que esse coletivo se chama eclésia. Eclésia fala de igreja. Não existe igreja uma só pessoa. Há uma frase que é disparada nas redes sociais dizendo: olha, eu sou igreja. Isso é antibíblico, queridos. Você não é igreja, você é parte da igreja, você é parte do corpo. A igreja, quando você estuda a palavra eclésia, é a composição de pessoas, é a congregação de pessoas. A definição de eclésia é a composição de várias pessoas. Então essa frase que muitas pessoas estão usando, eu sou igreja, é incorreta, antibíblica, não tem respaldo teológico. O que a Bíblia nos ensina é que eclésia, igreja, é a congregação dos santos. Amém? Então por isso que eu não posso deixar de exortar, eu não posso deixar de mexer com a tua teologia, a tua estrutura de crença, e estimular você a estar congregando. Diga a pessoa que está ao seu lado: você não pode deixar de congregar. Aleluia! Sabe por quê, queridos? Há uma outra figura também. Nós vamos já entrar na palavra de Deus, no tema que eu falei para vocês. Existe uma outra figura que fala do corpo de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. Eu não posso olhar para figuras como essa, princípios como esse, e negociar e abrir mão desses princípios, porque alguém falou que eu posso congregar sozinho em casa, que eu posso servir a Deus em casa. Em casa sim, eu posso ler a palavra, posso buscar a Deus, Deus vai receber meu louvor, eu posso ter meu culto doméstico, mas existe um princípio do congregar que eu não posso negociar, que eu não posso abrir mão. E eu, como pastor, eu não posso passar pano quente, eu não posso colocar pano em cima desses princípios e dizer: olha, vamos pensar, vamos negociar. Eu não posso agir de politicamente correto, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que falar o que a palavra do Senhor diz. Amém? E a palavra do Senhor, quando fala de corpo, querido, ela não está falando somente de um dedo. Não tem como um dedo sobreviver sem os demais membros. Por isso que Paulo fala a respeito da função de cada membro. Então, quando a Bíblia fala de igreja, fala do corpo, está falando de vários membros que traz toda a composição de um corpo, e você faz parte deste corpo, você é membro deste corpo, você faz parte da igreja, da eclésia. Então você não pode deixar de congregar. Então toda vez que você vê uma pessoa que não está congregando, estimule ela, encoraje ela, fala assim: meu irmão, a palavra fala sobre congregar, é muito importante você estar congregando, porque na congregação, coletivamente, você cultua o Senhor, você adora o Senhor e você tem comunhão com o Senhor. Então eu quero assim encorajá-lo a estar passando essa verdade e estar desconstruindo inverdades que têm sido veiculadas através das redes sociais e tem ilhado muitos cristãos em casa, achando que isso é suficiente, achando que isso está certo, mas não está certo, não está correto. O que a palavra fala
fala que é importante nós estarmos congregando, é importante nós estarmos cultuando a Deus no coletivo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu recebo essa exortação. Diga assim: eu recebo essa exortação. Aleluia. Voltando ao texto, o tema base, eu quero assim intitular essa mensagem como indolência. Escreva aí: indolência. Indolência significa morosidade, estado e efeito de uma pessoa sem ânimo, força física, falta de sensibilidade, incapacidade, indiferente, sem afeto, compaixão e empatia, distanciamento, isolamento emocional e social, independência. Essa é a definição da indolência. E esse é o tema da mensagem. E Paulo aqui, dentro do contexto da Santa Ceia, no verso 30, ele fala a respeito justamente desse quadro. Ele descreve alguns quadros antes e ele fecha o versículo dizendo que existe uma multidão de pessoas que se encontram nesse quadro. Olha o que o texto diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Na versão Nova Jerusalém diz: muitos mortos. Na Reina Valera diz: muitos que dormem. E quando você estuda a palavra dormir, a palavra dormir é um estado, efeito de descanso e desligamento de tudo aquilo que você está em contato. E aqui Paulo está usando esses termos para descrever a condição de alguns cristãos. Quando você olha o todo do contexto da Santa Ceia, as pessoas estão indo lá levando o seu cestinho para ceiar ao Senhor, e muitos acabam comendo rapidamente. Paulo, ele traz uma advertência às pessoas, e não somente a advertência do esperar uns pelos outros, o comer em casa, como também ele fala a respeito do homem examinar a si mesmo, o homem discernir o corpo, antes de cear, antes de praticar a Santa Ceia. E a pergunta é: por que Paulo fala a respeito do discernir o corpo de Cristo? A primeira coisa que eu preciso entender dentro desse contexto, quando a Bíblia fala do corpo de Cristo, para algumas pessoas o corpo de Cristo se torna um entendimento vago. Mas quando você estuda a palavra corpo de Cristo, o corpo de Cristo fala justamente da igreja. Fala da essência da igreja, da atividade da igreja, do propósito existencial da igreja, da identidade da igreja, o porquê ela existe. E Paulo está dizendo: toda vez que eu comer e beber a Santa Ceia indignamente, eu serei culpado do corpo. Então por isso que ele diz: examine-se pois o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice. E ele diz: é importante discernir antes de você participar do corpo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que para mim participar do corpo da Santa Ceia, eu preciso discernir que este corpo é um corpo santo, e que este corpo é o corpo de Cristo. E este corpo, ele é composto de pessoas. Este corpo é composto de relacionamentos. E se eu tiver problema com relacionamentos, eu estou tendo problema com o corpo de Cristo, aonde o cabeça é Cristo Jesus. Então por isso que está dizendo que quando eu participo da Santa Ceia, em outras palavras, Paulo está dizendo que eu preciso discernir que não haja pendências, não haja problemas com o corpo de Cristo, e não haja problemas comigo de tal forma que eu venha afetar o corpo. Isso fala do meu pecado individual e não do coletivo, porque a partir do momento que eu tenho um pecado com você, quando eu falo pecado com você, é a falta de perdão.
Pecado com você é falta de reconciliação, é falta de amor, é indiferença, é ter um problema com você. A Bíblia não somente fala desse tipo de pecado, como também fala de um pecado aonde? Do meu individual. E a Bíblia fala que quando eu participo da ceia, eu participo do corpo, sem discernir o corpo, eu estou ferindo o corpo de Cristo. Então por isso que a palavra do Senhor fala, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, faça uma introspecção, faça uma análise, antes de participar da Santa Ceia, antes de comer o pão, beber do cálice. Porque se você beber do cálice e comer do pão indignamente, você será réu, culpado do corpo de Cristo Jesus. Então é de extrema importância o homem olhar para si e ver se existe algo contra os irmãos, se existe algo contra o corpo, existe algo que eu tenha feito na minha individualidade que fere o corpo de Cristo. Porque como membro, eu não posso ser um membro ferido. Vocês já perceberam que quando vocês machucam o dedinho do pé, todo o corpo sente? Não é só o dedinho que está sentindo, o corpo sente. E todo o corpo trabalha em prol da cicatrização, da recuperação daquele dedinho. Então toda a minha falha, todo o meu erro, todo o pecado que eu cometo, seja fora do corpo ou dentro do corpo, eu acabo ferindo o corpo. Então quando Paulo está ensinando na igreja aqui a respeito da Santa Ceia, ele fala sobre nós discernirmos o corpo. Ele fala sobre uma vida de santidade, de integridade. Paulo está falando sobre uma autorresponsabilidade cristã, uma autorresponsabilidade na minha santificação em ser santo, uma autorresponsabilidade em eu estar conectado com Deus e eu não negociar princípios, porque eu corro o risco de macular o corpo de Cristo, eu corro o risco de ser culpado do corpo de Cristo. Por isso que Paulo diz, examina-se pois o homem a si mesmo, olhe para si, vê se há alguma coisa, vê se há algum problema, vê se há alguma situação que não venha a estar resolvida no teu coração, antes de participar da Santa Ceia. E o texto em pauta aqui, que é o verso 30, ele diz, eis razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, muitos dormem. Então, que muitas pessoas dormem, muitas pessoas estão dormindo por conta de não discernir o corpo de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que quando eu não discerno o corpo de Cristo, e eu participo da Santa Ceia, eu estou atraindo para mim condenação. Eu estou atraindo para mim enfermidade, estou atraindo para mim fraqueza, estou atraindo para mim o sono. Estou atraindo para mim a morte, e não a vida. Paulo está falando de uma autorresponsabilidade. Antes de eu participar do rito, em eu resolver as questões, seja com o meu cônjuge, seja com os meus familiares, amigos, seja com a igreja, eu preciso estar resolvido. Seja na minha individualidade, eu preciso estar resolvido. Eu preciso estar com o canal aberto. Eu preciso ter o entendimento que se eu partir agora, eu vou estar na eternidade com Ele. Se eu morrer agora, eu vou estar com Ele. Eu preciso ter essa certeza. O que me traz a certeza é a resolução das minhas pendências. Que não há pendência contigo, com ninguém. Que não há pendência com o meu cônjuge, não há pendência com os meus filhos, não há pendência com os meus parentes, não há pendência com ninguém. Então toda vez que Paulo fala a respeito de discernir, ele está falando sobre essa pureza, essa resolução relacional. Um olhar ao corpo de Cristo e o entendimento que esse corpo é um corpo santo. E eu não posso simplesmente viver dentro do corpo, tocar o corpo, participar do corpo indignamente. É isso que Paulo está dizendo. E aqui no texto ele diz,
Existem muitas pessoas que dormem. E essa palavra dormir, ela carrega consigo a palavra indolência. A indolência, como já foi falado, é uma morosidade cristã. É uma pessoa sem ânimo. É uma pessoa sem força física, emocional, espiritual. É uma pessoa sem sensibilidade, sem sensibilidade. É uma pessoa incapaz. É uma pessoa que se tornou indiferente, sem afeto, sem compaixão, empatia. É uma pessoa que se distancia e se isola emocional e socialmente. E passa a viver uma vida independente. Isso é uma pessoa, é um quadro que define uma pessoa que está dormindo. Que define uma pessoa que está debaixo do sono da indolência. Uma pessoa que dorme, ela não age, ela não reage. Ela está entregue àquele sono. Ela não se movimenta, ela simplesmente está parada. Ela está naquele lugar onde não existe nenhuma atitude, nenhum comportamento. E nessa noite quero destacar o perigo de quem dorme. Qual o perigo de quem dorme? E eu quero, nessa noite, se você se encontra nesse quadro, eu quero desafiá-lo a acordar e sair desse quadro. E o primeiro destaque que eu quero fazer é que a inércia no reino de Deus faz o homem cair no sono. Ou seja, a minha indiferença, no que diz respeito ao reino de Deus, a minha inatividade, o meu não envolvimento no reino de Deus, faz com que eu caia nesse sono da indolência. Eu quero que você acompanhe meu raciocínio, que Paulo está dizendo que dentro da congregação havia fracos, doentes e pessoas que estavam dormindo. Ou seja, eles estavam lá, eles estavam ceando, eles estavam congregando, mas eles não estavam saudáveis. Muitos deles estavam doentes, muitos deles estavam fracos e muitos estavam mortos. Ou seja, estavam dormindo no sono da indolência. E o que leva o homem a esse sono da indolência é a inércia no reino de Deus. Provérbios capítulo 19, verso 15 a 16 diz: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, este morre. O que Salomão está dizendo aqui é que a minha diferença em relação à palavra de Deus, às verdades de Deus, me leva a um estado de vida onde eu me encontro em um quadro de morte, onde eu me encontro em um quadro de sono, onde minha vida ela passa a ser indiferente a tudo e a todos o que está acontecendo. Porque quando você olha para o reino de Deus, o corpo de Cristo, a igreja ela não é estática. A igreja está em movimento. A igreja tem vida. A igreja não tem morte. O corpo de Cristo tem movimento. Existe um DNA neste corpo. O cabeça é Cristo Jesus. Existe um comando da cabeça ao corpo. E o comando da cabeça ao corpo são princípios. E esses princípios são ativos. Esses princípios fazem com que o corpo se movimente. Assim como é no natural, assim é no espiritual. Você percebe que os seus movimentos, eles partem de uma estrutura neural. Parte da tua cabeça. Você fala, você se movimenta, você sai de um lugar, vai para o outro, por conta que é do teu sistema, a tua construção. E assim como é no natural, é no espiritual. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Nós fazemos parte deste corpo.
E essa cabeça, que é Cristo Jesus, emite comandos, emite princípios. E quando o corpo não corresponde aos princípios, quando o corpo não corresponde ao comando do sistema, este corpo é um corpo que? Inerte, paraplégico, tetraplégico. Algo aconteceu que fez esse corpo se tornar inerte. Algo aconteceu que fez com que esse corpo se tornasse um corpo sem vida, não correspondesse. E uma das coisas que impede que o corpo corresponda à cabeça é o sono da indolência. E aqui o texto diz, Provérbios 19, 15, 16, ele diz: a preguiça faz cair em profundo sono. O que é uma preguiça? O que é um preguiçoso? Um preguiçoso é quando ele vê uma tarefa e ele simplesmente é indiferente àquela tarefa. Ele faz curva naquela tarefa. Ou seja, ele procura procrastinar com a resolução daquela tarefa. Esse é o preguiçoso. Ele não é proativo. Ele não é pronto em resolver. Ele é moroso. Ele é procrastinador. Ele procrastina. Ele joga para frente. E o que leva uma pessoa a jogar para frente tudo é porque aquela pessoa é preguiçosa. Diga à pessoa que está ao seu lado: você não é preguiçoso. E aqui o texto está dizendo: a preguiça faz cair em profundo sono. A pessoa, ela vai fazendo curva, ela vai procrastinando, ela vai negociando. Chega um momento onde ela deita na rede e ela dorme. E para levantar esse camarada da rede, só com a buzina de um fenemê. E o ocioso vem padecer fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os caminhos, este morre. Então, portanto, a minha indiferença em relação à comissão de Jesus, à missão de Jesus, ao meu propósito existencial. Queridos, quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu não posso acreditar de forma diferente que o ser cristão é ser alguém ativo, é ser alguém envolvido com a causa de Cristo. Jesus deixou uma causa para nós, e o ser cristão é estar envolvido com essa causa, é estar empenhado nessa causa, é estar empenhado na visão e na missão do Senhor, e não procrastinar, e não negociar. Você vê que um empresário, quando ele tem uma empresa, ele se envolve na visão e na missão, na causa da empresa. Você que é um funcionário, quando você é contratado, o encarregado ou o dono da empresa chega para você: a tua função é essa. Você se torna o quê? Alguém empenhado à visão, à missão, à causa daquela empresa. E a partir do momento que você não é empenhado àquela causa, àquela visão, àquela missão da empresa, você está correndo o risco de ser mandado embora. E se você é um empresário, você está correndo o risco, está fadado a tua empresa falir. Porque você não está empenhado, você não está envolvido naquela causa. Portanto, assim como acontece no natural, acontece no espiritual. Se eu não estou empenhado na visão, na missão celestial, na causa que foi empenhada a mim, eu corro o risco, aquilo que Paulo diz, do sono. Eu corro o risco da morte. Eu corro o risco de me tornar fraco, doente e dormir. Na versão de Jerusalém diz: morrer. E eu posso estar frequentando um connect, um fellowship, eu posso estar num ministério, eu posso estar na igreja, morto.
O estar nas reuniões não garante vida. O que garante vida é o meu conhecimento, o meu entendimento responsivo à palavra de Deus. A partir do momento que não existe uma mentalidade responsiva à palavra de Deus, eu estou vivendo o que? Uma religião. Uma religiosidade. E a religiosidade traz morte. Porque não tem como eu ter vida, não tem como eu receber um comando no meu sistema neural e o meu corpo não se movimentar. Quando eu penso andar, as minhas pernas começam a se movimentar. Quando eu penso em erguer os meus braços começam a se levantar. Porque existe um sinergismo entre o meu sistema neural e os meus membros. Então, quando se trata do corpo de Cristo, quando se trata de ser cristão, o cristão, ele tem vida. Então, quando eu estou conectado com a vida, não tem como eu não produzir vida. Não tem como eu não ter movimento. Não tem como eu não estar envolvido, empenhado, engajado. Não tem como eu estar ligado, conectado. A inércia no reino de Deus faz o homem cair no sono. Existe uma das coisas que o inimigo tem trabalhado nesses últimos anos, essas últimas décadas. São situações. São distrações. Para que o homem não venha viver seu propósito existencial aqui na terra. O inimigo tem usado todo o mecanismo possível para que o homem venha se distrair e venha se desconectar com o seu propósito existencial. O inimigo criou várias armadilhas, várias situações para que o homem não viesse ser ativo, responsivo à palavra de Deus. De uma forma maléfica, o inimigo conseguiu trazer a morte a algumas pessoas, paralisar algumas pessoas, impedir algumas pessoas de avançar, impedir algumas pessoas de viver. Marcos capítulo 13, verso 33, Jesus fala sobre a vigilância e oração. E a pergunta é por que Jesus fala sobre a vigilância e a oração? Sobre a importância de eu estar vigiando e a importância de eu estar orando. Quando eu vigio, quando eu oro, eu passo a me movimentar, passo a ter vida, eu passo a estar engajado, passo a estar envolvido com o meu propósito existencial dentro do corpo de Cristo. Mas quando eu não vigio, o inimigo é um expert em usar situações, em usar circunstâncias para me distrair, me desfocar do meu propósito existencial. Eu costumo dizer que o inimigo ele sabe a minha falha. Ele conhece a minha estrutura mais do que eu conheço. Ele conhece o meu histórico emocional com a minha família, com os meus amigos. Ele conhece as minhas experiências com ministérios, com igrejas. Ele conhece a minha experiência com liderança, com pastores. Ele sabe de tudo. Aquilo que maculou, aquilo que machucou, aquilo que fez. Ele sabe de tudo. Tudo aquilo que foi feito nos bastidores, o diabo ele conhece. Então ele sabe como startar algumas coisas em nossas vidas para nos paralisar. Ele sabe como me conduzir à morte. Ele sabe como me conduzir a uma fraqueza, a me tornar indiferente, a não discernir o corpo de Cristo, a me tornar doente e a morrer, e a entrar no estado sono da indolência. Ele sabe como fazer isso. Então é algo que eu preciso compreender. Por isso que Paulo fala: não subestime o reino das trevas.
Não é porque o Senhor Jesus deu poder e autoridade para você pisar em serpentes e escorpiões. Não é porque você tem uma voz grossa, que você faz uma oração do reteté, que você sapateia, que você é um vencedor. A pessoa vitoriosa, ela começa de dentro para fora. Existe uma construção, uma mentalidade perceptiva do reino das trevas e do reino de Deus. O reino das trevas, ele me conhece, e para ele, eu sou inimigo dele. E ele conhece o inimigo dele, que sou eu, igreja, parte do corpo de Cristo. Ele conhece todo o meu histórico. Ele vai usar situações, circunstâncias, pessoas para afirmar, reafirmar algumas situações em minha vida, para que eu venha estar o quê? Acorrentado. Para que eu venha estar paralisado, inerte, para que eu venha estar no sono da indolência. E Jesus está dizendo aqui, em Marcos 13:33, estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então ele fala a respeito de eu estar vigiando e orando, porque existe uma probabilidade muito grande da morte. Não é porque eu sou o pastor, eu sou o super-homem, eu tenho o super DNA e nunca vai acontecer nada. Se eu não orar, se eu não vigiar, o inimigo vai me atropelar. O pastor não é melhor que ninguém. Todos nós somos iguais. E o diabo conhece toda a minha história, o diabo conhece toda a sua história, e ele vai acessar a nossa história. Ele vai acessar nossas experiências. Ele sabe aquela área dodói sua. Aquilo que leva você a falar assim, sabe uma coisa? Não vai fazer mais nada. Já viu alguém fazendo isso? Meu Deus, outra vez, está repetindo. Meu Deus, ele sabe como startar isso na sua vida. Mais uma vez estão falando isso. Mais uma vez. Olha só, olha o olhar. Ai meu Deus do céu. Não sei o que, não sei o que. Ele sabe acertar isso. E ele te mantém naquele lugar. Ele sabe como lidar com isso. E a vontade dele, João 10:10, é matar, roubar e destruir. É manter você na morte. E você performar uma religião. A tal ponto que você está na igreja, a tal ponto que você está numa reunião, e você não sabe por que cargas d'água você está lá na igreja, você está naquela reunião, e nada está acontecendo. Vou usar um termo aqui meio estranho, você vai me entender. Existem pessoas viciadas com reuniões. Viciados com reuniões, achando que isso é culto a Deus. E elas não conseguem deixar desse vício, elas não conseguem abrir mão disso. E elas ficam naquela luta. Ao mesmo tempo que elas estão aqui dentro, ou elas estão num connect, um fellowship, elas ficam num conflito. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Aquilo se torna um peso tão grande, uma dificuldade tão grande para ela, mas ela não sabe o porquê ela vai, o porquê ela está lá. E quando ela fica numa briga, um conflito. Isso tem um nome. E esse nome é religiosidade. Esse nome é morte. Esse nome é sono da indolência. Eu não me sinto bem. Eu não me sinto engajado. Eu não me sinto adequado. Eu não me sinto parte. Eu não me sinto membro. Queridos, uma das coisas, quando eu olho assim, eu acho assim, o corpo de Cristo, ele é tão lindo. Quando a Bíblia usa a figura do corpo de Cristo, eu vou usar uma linguagem para você compreender aqui. Não tem como o seu dedo ficar só preso pela pele.
ele sobrevive só com a pele, sem ter as conexões, os nervos, músculos, né, a irrigação do sangue. Não, eu quero só deixar a pelezinha aqui, né, e o meu dedo fica penduradinho só na pele aqui, vai sobreviver. O que vai acontecer com o seu dedo? Apodrecer. Para que o meu dedo venha a ter vida, ele precisa estar ligado, juntas, ligaduras, e ter toda a irrigação sanguínea. Por isso que quando Paulo fala aos Efésios, ele fala sobre os 5 ministérios, ele diz que os 5 ministérios foram estabelecidos para trazer ordem no corpo e ajustar juntas e ligaduras. Ou seja, não tem como eu estar parcialmente. Não tem como eu estar, eu vou só me envolver um pouquinho. Quando eu entendo o corpo de Cristo, eu falo, eu me envolvo de cabeça. Porque não se trata de um prédio, não se trata de uma entidade, não se trata da falha do homem, se trata do corpo de Cristo. Porque enquanto você estiver olhando a falha do homem, a limitação do homem, você olhar para a instituição, para o prédio, você nunca vai ter uma conexão. Você sempre terá um sentimento de inadequação. Você nunca vai se sentir membro, parte. O seu estar sempre vai ser com esforço. Você vai ter que se esforçar. E você pergunta, por que eu tenho que esforçar tanto? É porque existe um comportamento limitador que impede a tua integralidade neste corpo, a receber tudo que esse corpo tem para você. Paulo fala a respeito do jambuzeiro e da oliveira. O jambuzeiro só recebeu a seiva da oliveira e deixou de ser o jambuzeiro bravo quando ele foi enxertado na oliveira. Quando foi enxertado, a seiva da oliveira começou a passar para o jambuzeiro. Mas até então, era jambuzeiro. Até então, ele não estava conectado. Até então, era diferente. Era jambuzeiro. E quem olhava dizia, olha, esse é o jambuzeiro e essa é a oliveira. Mas quando o jambuzeiro decidiu se conectar com a oliveira, ele deixou de ser visto como jambuzeiro. Ele começou a ser visto como oliveira. Em um relacionamento, seja com Deus e com pessoas, se você não se envolve integralmente, a sua vida será uma vida de extrema força. Será pesado. Por exemplo, no casamento não tem como você se envolver parcialmente. Não, eu só vou casar metade minha no meu casamento, a outra metade não. Ou você entra de cabeça no casamento, ou você vai ter problema no teu casamento. Não existe algumas coisas que não vão entrar. Ou eu me entrego no casamento totalmente, ou o meu casamento está fadado ao fracasso. Mais cedo ou mais tarde, meu casamento vai se romper. Isso acontece no corpo de Cristo. Se eu não me envolvo no corpo de Cristo, se eu me envolvo parcialmente no corpo de Cristo, mais cedo ou mais tarde, eu vou me distanciar. Mais cedo ou mais tarde, eu vou fazer uma decisão em não mais estar no corpo. Jesus está dizendo, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Sejam vigilantes. É isso que Jesus está dizendo, porque vocês estão correndo risco. Nós estamos em uma zona de combate, nós estamos em guerra. No reino espiritual há uma guerra, há uma batalha contra a minha vida, contra a sua vida. E se eu não vigiar, e se eu não orar, eu serei abatido, eu serei bombardeado.
Paulo está dizendo aqui aos Coríntios que há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. São pessoas que foram abatidas, porque não estavam vigilantes, não estavam orando. E o estar vigilante, o estar orando, me leva a essa percepção. Precisamos manter a fé e a boa consciência. Uma das coisas que eu quero destacar aqui: precisamos manter a fé e a boa consciência para não dormirmos. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 1, verso 19, ele diz: mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Pessoas que naufragaram na fé, ou seja, pessoas que tinham fé. E Paulo está falando com um pastor da igreja de Éfeso, Timóteo. Em tantas advertências que Paulo traz a Timóteo, uma das advertências é a respeito do quê? Da boa consciência e da fé. Que Timóteo corria o risco de entrar em uma má consciência e uma falta de fé, e naufragar na fé. É isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo: trabalhe com a tua fé, com a tua consciência, porque senão você vai levar tudo a perder. Tudo que você avançou, tudo que você construiu no Senhor, você vai levar à bancarrota, você vai levar à destruição, por conta da tua escolha. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Por conta de circunstâncias, por conta de situações, por conta de pressões, as pessoas implodiram e morreram na fé. O homem precisa estar disposto a sair dessa condição para viver a intensidade do reino de Deus. Ou seja, o homem precisa ter uma atitude diante desse sentimento, diante dessa condição, diante desse estado. E a primeira coisa é a identificação. Eu me identifico com isso. Eu me identifico que eu não estou totalmente envolvido, que eu não estou totalmente engajado, conectado. E por conta disso, eu tenho tido algumas ações, reações, sentimentos, pensamentos, conflitos, que me faz sentir que parece que eu sou estranho naquele connect, naquele fellowship, ou na B1, ou naquela igreja, ou na outra igreja. Efésios capítulo 5, verso 14 diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Paulo está dizendo aos Efésios, ele está advertindo algumas pessoas que estavam dormindo dentro da igreja, dizendo: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ou seja, você não foi chamado para viver morto dentro da igreja, para ser uma pessoa inativa, inerte, sem propósito existencial. Você não foi chamado para ser indiferente. Você não foi chamado para ser uma pessoa onde não existe empatia, de engajamento, de envolvimento. Pelo contrário, você foi chamado para ser proativo. Você foi chamado para estar empenhado, envolvido. Você foi chamado para ser responsivo. O corpo saudável é um corpo que se movimenta. Hoje a medicina preventiva, ela tem assim entrado em várias esferas para despertar uma consciência na sociedade da importância de estar fazendo um tipo de esporte.
Há 30 anos atrás, era uma academia aqui, outra academia lá. E era uma pessoa caminhando na rua. Os mais novos não sabem disso. Os parques não tinham pessoas caminhando. Não havia esse mundaréu de academia como você vê. Não havia as academias para a terceira idade, meia idade, melhor idade, nas praças. Não havia nada disso. Quem fazia Cooper naquela época, que era a modalidade ou o tal do Cooper, eram pessoas que iam correr na São Silvestre, pessoas que iam correr naquela maratona de São Paulo, enfim, mas quem não participava disso, era só o que? Os esportes da escola, era flexão, polichinelo, abdominal, jogava vôlei, futebol, era uma matéria, cumpria seu protocolo, acabava e ninguém era esportista, só isso. E hoje mais do que nunca existe uma mentalidade, eu preciso cuidar do meu corpo. Porque uma informação foi emitida que quando você cuida, quando você joga futebol, quando você corre, quando você cuida da sua alimentação, você vai ter uma qualidade de vida. Assim como é no natural, é no espiritual. Não adianta somente eu me alimentar se eu não praticar um tipo de esporte. Não adianta eu adotar uma vida cristã sedentária, onde eu só como. O que vai acontecer? Uma pessoa que só come e não se movimenta, ela vai ficar extremamente saudável. É isso? Sim ou não? Sim ou não? Não adianta somente conhecer a Bíblia. Não adianta eu decorar a história da Bíblia. Não adianta eu citar versículos e versículos, endereços mais endereços, se eu não pratico. Eu vou tornar um obeso espiritual. Porque se eu estou comendo, vou tornar um obeso espiritual. Eu preciso praticar aquilo que Tiago diz, 1:22, não sede somente ouvintes, conhecedores, mas praticantes. Paulo fala sobre a maratona, aquelas pessoas estão correndo para uma coroa corruptível, nós, porém, estamos correndo para uma coroa incorruptível. Então, quando eu olho para o cristianismo, eu não consigo ver um cristianismo obeso. Eu vejo o cristianismo onde as pessoas, elas recebem a informação, recebem a palavra de Deus e automaticamente já dizem, eu preciso treinar, eu preciso praticar, eu preciso fazer algo com aquilo que eu tenho recebido. E a pergunta é, o que Deus tem a falar na sua palavra? Quando eu faço meu devocional, quando você faz o seu devocional, quando você lê a palavra, quando você ouve uma palavra como essa, ou tantas outras palavras que você tem ouvido no YouTube, na internet, enfim, sabe que você tem olhado, tem dito assim, olha, são lindas, maravilhosas, esse cara prega bem, esse cara ensina bem, mas isso não muda você. O fato de você elogiar uma pessoa que prega bem, conhece muito bem a palavra, que sabe pregar, isso não muda você. O que muda você, o que vai mudar a minha vida, é a minha responsiva, é eu corresponder com aquilo que eu estou recebendo. Quando eu não pratico aquilo que eu estou recebendo, eu corro o risco do sono da indolência. Quando eu não pratico, eu corro risco de estar perto de pessoas que vão começar a bocejar. Já percebeu? Uma pessoa quando boceja do seu lado, você está normal, você olha para aquela pessoa assim, meu Deus do céu. Daí a outra pessoa, e começa aquele bocejo, meu Deus do céu, sai lágrimas.
bocejar daquela pessoa começa a me influenciar. Eu não estava com sono. Acho que tem uma resposta científica para isso, né? Acho que é o neurônio espelho, né, que eles falam, né? A pessoa boceja, você... Meu Deus, por que eu vi aquela pessoa bocejar? Agora eu vou passar o evento todo bocejando. É melhor nem ver ninguém bocejando. Eu posso ser influenciado. Se eu ando com pessoas... Pega essa. Que só falam. Conhece muito, mas não praticam. Eu vou tornar semelhantes a elas. Elas sabem a receita certinho. Elas sabem de cor salteado tudo, mas não praticam. Eu vou me tornar semelhante. O bocejo delas. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 6 ao 8, diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Ele está trazendo uma exortação, dizendo, não durmam como algumas pessoas já estão dormindo. Ou seja, não seja influenciado pelo bocejo dessas pessoas. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aí ele usa uma outra figura, sobriedade. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que embriagam, de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, somos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, a esperança da salvação. O que Paulo está dizendo aqui? Que eu corro o risco, em um contexto social, relacional, de pessoas que não estão engajadas, pessoas que não estão firmadas, pessoas que não estão enraizadas, eu ser influenciado por elas. O comportamento das pessoas ativar um comportamento no meu coração semelhante ao delas. A minha avó dizia: diga quem tu andas, eu direi quem tu és. Existe um fundo de verdade nisso, gente? Sim ou não? A Bíblia usa uma outra figura. Salomão fala sobre o perfume e a mosca que cai no perfume. As pessoas olham para um texto como esse e falam assim, mas o que ele quis dizer com tudo isso aí? A mosca que cai no perfume estraga o perfume. A Bíblia fala que nós somos o perfume de Cristo. Nós exalamos o perfume de Cristo. E quando a mosca cai no perfume, ou seja, quando eu sou influenciado, quando alguns pensamentos, alguns comportamentos começam a me envolver, aquele bom perfume, ele se estraga. Eu estava tão engajado, tão animado, tão empolgado para com o reino de Deus, com aquele connect, aquele fellowship, aquele ministério, a igreja, e de repente eu comecei a perceber que está tudo ficando seco. O que está acontecendo comigo? A pergunta é: com quem eu tenho andado? Eu tenho recebido o bocejar quem? Quem está bocejando do meu lado? E eu começo a bocejar como aquela pessoa. Eu começo a entrar no mesmo sono. E eu caio no sono da indolência. A Bíblia nos traz um exemplo bíblico, está em Juízes 16, 19 e 20, que fala a respeito de Sansão. Nós estamos quase finalizando a mensagem.
capítulo 16, 19 e 20 de Juízes diz o seguinte: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjulgá-lo, e retirou-se dele sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei eu ainda essa vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. O que nós temos que aprender com essa história de Sansão? Primeiro, Sansão era um juiz, um nazireu, onde Deus falou assim, que não passe nenhuma navalha no seu cabelo, ou seja, um homem consagrado ao Senhor. E chega um momento da sua vida que ele se deixa ser envolvido por um encantamento. O encantamento de Dalila. Era uma mulher formosa aos seus olhos, uma mulher que atraía ele. E havia um conselho de seus pais dizendo: não se envolva com Dalila, cuide com Dalila. Mas só que Sansão preferiu ouvir Dalila e não seus pais, que eram figura de autoridade. Muitas pessoas têm dificuldade em ouvir a autoridade. Muitas pessoas têm dificuldade em ouvir os pais. Tem dificuldade em ouvir alguém que de repente foi colocado na vida dela para ser um mentor, para ser um discipulador, para ser o pastor. E elas agem independente. Elas fazem escolhas. Elas tomam decisões. Os pais de Salomão aqui não queriam controlar Salomão. Eles estavam lembrando de quem era Sansão. Quem era Sansão? Sansão, você é um nazireu. Ser líder não é controlar as pessoas, não é mandar nas pessoas, não é governar sobre as pessoas. Ser líder é influenciar as pessoas. Os pais de Sansão estavam querendo influenciá-lo, mas ele não se abriu para a influência. Ele fez uma escolha, ele preferiu Dalila. Ele se abriu para Dalila. Eu quero trazer um princípio a essa casa. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sábia direção. Não é o pastor que está dizendo, a palavra do Senhor diz. Antes de tomar qualquer decisão, antes de algo conclusivo na sua vida, busque conselhos. Eu quero que você imagine o teu filho buscando o conselho de fora e não buscando o teu conselho. Aí ele chega para você e diz: olha, eu decidi. Quem é pai sabe o que é isso. A multidão de conselhos se dá na família e não fora da família. Na multidão de conselhos, a sábia direção. E aqui nesse contexto aqui, Sansão, ele não ouve a família. Ele ouve uma família de fora. E ele entende que tem que se envolver com Dalila. Dalila lança um encantamento em Sansão. Sansão fica debaixo daquele encantamento. E algumas coisas começam a acontecer na vida dele. Ela vai persuadindo, ela vai manipulando, e tal forma, de repente, ele entrega suas forças. Ele diz: se raspar o meu cabelo, eu vou perder minha força. Ela pega Sansão, ela pega Sansão da Dalila e fala assim: vem aqui então.
faz Sansão adormecer. Alguém raspa os seus cabelos e ela grita, como dantes: Sansão, os filisteus! E ele levanta dizendo: não, eu tenho mais força. Quando ele levanta, ele não tem mais força nenhuma, porque ele abriu mão de princípios. Ele ouviu Dalila e não ouviu seus pais. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus é um Deus de família. Eu quero dizer para você, eu não estou bravo com você nessa noite. Deus colocou você nessa família. A multidão de conselhos não está na internet, com outros pastores na internet, ou pessoas de outras igrejas. A multidão de conselhos está aqui na tua família. Porque essa família é a família que está te abraçando, te amando, está acompanhando a sua vida. E essa família torce por você, preza por você, sonha com você. Mas Sansão não ouviu a família, e por conta disso caiu no encantamento de Dalila. E a primeira coisa que acontece, ele perde as forças. Quando eu deixo de ouvir a família local, a igreja onde estou plantado, e começo a ouvir várias outras coisas. Não estou dizendo que você não possa ouvir, não é isso que o pastor está dizendo, que você não pode ser edificado por outros pastores, não é isso não. Mas quando essas vozes se tornam vozes supremas na sua vida, quando essas vozes tomam o lugar da sua família, as suas forças com respeito à igreja local, ela começa a desaparecer. Ou seja, o teu empenho na igreja, na casa, você começa a levantar as mãos, você começa a se afastar, você não quer mais se envolver, você começa a andar pelas beiradas, você perde a força de estar envolvido. Porque antes de você ouvir Dalila, você era o filhão que chegava em casa: ô pai, estou aqui, não sei o que, não sei o que. Pai, é o seguinte, eu levantei a porta lá dos filhos, tirei, arrastei, levei lá no monte, pai. Sério, filho, eu fiz isso, pai. Eu matei um leão, fiz isso, tal. Uau, filho, você é o máximo e tal. Era essa conversa que tinha em casa. E de repente, ele começou a ouvir Dalila. A força que ele tinha desapareceu. A segunda coisa que acontece com Sansão, os filisteus amarram ele. Quando eu começo a ouvir conselhos de fora, as minhas mãos, elas começam a ser atadas. Pastor, estou sentindo de não me envolver com muitas coisas. Eu estou sentindo dar um tempo. Quantos já ouviram essa história? Eu estou sentindo de me afastar um pouco. Eu quero que você pense. O meu dedinho olhar para minha mão e falar assim: eu estou pensando em me afastar. Estou pensando em... A minha mão olha assim, estou pensando, mas está nesse braço aqui, não vou sair só mandando. Somos membros de um corpo. O engano que entra no coração das pessoas, achar que o afastamento, achar que o não envolvimento é saúde. E hoje o slogan que tem, eu não quero que você diga, tudo tem a sua ordem. E o diabo é um expert usar verdades e criar uma inverdade. Preciso cuidar da minha família. É minha família em primeiro lugar. Quantos já ouviram isso?
igreja nunca falou que a família não tem o seu lugar. A igreja é composta de família. A base de uma sociedade, a base de uma igreja está em uma família estruturada. Mas muitos com o slogan, eu preciso cuidar da família, se afastam da igreja, se afastam de tudo e todos, achando que estão resolvendo. Mas quando você observa, elas estão tão distantes de Deus, tão distantes do congregar, tão fora da realidade do corpo de Cristo, achando que isso é a solução. Não fique chateado comigo, mas é isso que o diabo quer. A igreja precisa compreender a arte da confluência. Deus, família, igreja, ministério. O fato de eu estabelecer prioridade não isenta o meu papel efetivo do corpo de Cristo. Mas muitas pessoas isentaram do papel efetivo do corpo de Cristo em nome do slogan, eu preciso cuidar da família. Quantos estão entendendo? Digam amém. Se você não entendeu, diga assim: pastor, não estou entendendo nada. Sansão. O que aconteceu com Sansão? Ele foi o que? Maniatado. E já não fazia mais nada. Traduzindo, Sansão se tornou um membro de cadeira da igreja. Estava lá sentado. Ele estava ouvindo uma mensagem como essa. Pastor, está falando comigo. Mensagem encomendada. Pastor. Olha lá, pastor. O que acontece depois de tudo isso? A Bíblia fala que vazaram os olhos de Sansão, furaram, ou seja, ele ficou cego. Depois de cair em um encantamento, ou seja, eu começo a perder a visão do reino de Deus. Eu estou na igreja, mas eu perco a visão do reino de Deus. Nos cultos, na adoração, eu era uma pessoa que adorava a Deus, celebrava a Deus. Uma pessoa que dizimava, ofertava e de repente, aí não é o pastor tirando oferta e dízimo lá, quer dinheiro para ele. Ah lá, a Miriam lá cantando lá, que todo mundo adora, meu Deus do céu, adorar, meu Deus do céu. O cego espiritualmente, ele fica crítico. O cego espiritualmente, ele fica cético. O cego espiritualmente, ele não consegue absorver nada. Ele só vê o negativo, só vê coisas erradas. Ele sai da igreja, ele fica falando, meu Deus do céu, a palavra hoje, o louvor hoje, não sei o que, não sei o que. O cego espiritual não consegue ver. Sansão, ele ficou cego. Outra coisa que aconteceu com Sansão, vazam os olhos dele e coloca ele em um moinho. E Sansão está naquele moinho, dia e noite trabalhando, em círculo. O que acontece com a pessoa? Ela passa uma vida cíclica. A vida dela pode se tornar um esforço, ou seja, se torna uma religiosidade, se torna um peso. Tudo se torna um peso. Quando se fala de alguma coisa, meu Deus, será? Eu não estou afim não. Não sei o que, não sei o que. Tudo se torna um peso, um motivo difícil para essa pessoa. E por último, a morte de Sansão.
Quantas pessoas se desviaram? Quantas pessoas se perderam? E quantas pessoas estão na igreja, sentando em cadeiras, mas estão perdidas no que diz respeito ao seu propósito existencial? Elas não desviaram, mas estão perdidas no seu propósito existencial. Elas simplesmente estão em corpo presente todos os domingos, seja na igreja ou seja no fellowship. Elas estão em corpo presente, mas o propósito existencial, elas não conseguem se conectar. Paulo diz aos Tessalonicenses: assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Paulo aos Efésios diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Em outras versões diz: iluminará. Então ele fala de uma condição de prisão, uma condição de cárcere, uma condição de um peso, uma condição de cegueira, uma condição de inanição espiritual, de indiferença, inadequação, uma condição de isolamento. Ele foi isolado socialmente. A escolha de Sansão fez com que ele se tornasse isolado. Ele já não estava mais com seus pais. Ele se tornou prisioneiro. E mais, ele se tornou sátira. Ele se tornou piada daquele reino. É isso que o diabo quer fazer da minha vida, a sua vida. Ele quer me ilhar, ele quer me isolar por conta de várias situações. E ele vai trabalhando sistematicamente, de uma forma inteligente, estratégia, sem eu perceber, para que lá na frente eu venha a ser um provérbio, venha a ser uma piada. Foi o que aconteceu com o povo de Deus em Israel. Os babilônios olhavam para eles no rio Quebar e diziam assim: cante um cântico de Sião. Satirizavam os homens. E eles diziam: como poderemos cantar um cântico de Sião se nós não estamos em Sião? Jeremias, escrevendo o livro de Lamentações, diz: nos tornamos como cantigos bêbados. Provérbio entre as nações: caiu-se a nossa coroa, a nossa vergonha foi exposta. Ai de nós, porque pecamos. O diabo, ele tem uma estratégia de fazer da minha vida, da sua vida, cantigas de bêbados, provérbio entre as nações, de fazer da minha vida, da sua vida, uma vergonha. Ele vai usar todos os meios, toda a minha história, minha falha, todos os meus traumas, meu contexto social, com família, com igreja, com liderança, pastores, para me conduzir a um lugar aonde as minhas forças venham ser tiradas, aonde a minha honra venha ser tirada, porque cabelo fala de honra. 7 tranças, 7 fala de totalidade, cabelo fala de honra. O diabo quer tirar a totalidade da vida de Deus da sua vida. O diabo quer tirar a honra de Deus da sua vida. Ele vai usar o encantamento de Dalila. Ele vai levar você a distrair. Jesus, Paulo diz: vigiai e orai. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. O último texto que eu quero citar nessa noite é Apocalipse capítulo 3, verso 1. Quando João recebe uma carta à igreja de Sardes, Deus diz: tenho porém contra ti, tem nome que vive, mas está morto. Ele diz: arrependa-te. Houve um histórico dessa igreja
Era uma igreja vibrante, mas por conta de algumas situações, do encantamento, essa igreja, ela carregava o nome de vida viva, mas estava morta. Em outras palavras, tem nome que é cristão, tem nome que faz parte de um ministério, que faz parte da família Biuan, mas está morto. O que Deus quer é que eu venha estar vivendo a vida dele e não a morte. Quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus. A pergunta que eu preciso fazer para mim: é qual que é o meu quadro, o estado de vida hoje? Será que existe sobre minha vida um encantamento? Que ao decorrer dessa mensagem eu percebi que eu estou debaixo de um encantamento, e é por isso que eu estou tendo algumas sensações, alguns comportamentos, alguns pensamentos involuntários que foram startar na minha mente, e a minha mente ela divaga, ela não consegue ficar presa neste lugar para adoração, ela começa a divagar em muitas coisas, ela não consegue fixar em algo. Eu não sei o nível de encantamento, eu não sei quais foram os conselhos de Dalila, mas essa noite eu percebo Deus dizendo que existe um lugar para você. Esse lugar é um lugar de família, aonde existe uma multidão de conselhos para uma sábia direção. Existe um lugar de segurança. Eu percebo Deus falando aos nossos corações: não ouça Dalila, ouça os seus pais. Eu percebo Deus nessa noite querendo reconectar pessoas. É a única forma de ser reconectado, a única forma de receber a seiva da oliveira. Estou falando simbolicamente, fazendo uma aplicação aqui. A única forma de eu viver a vida dessa casa, a vida Biuan, seja Biuan ou de uma outra igreja, ou de um outro ministério, é eu me entregar ao propósito existencial daquela família, ou daquela igreja, daquele ministério. Existe uma visão, existe uma missão, e eu me entrego isso, sem reserva. Eu me abro para isso. Eu quero ser oliveira, eu quero ser essa família. Se você quer isso nessa noite, eu quero que você ore na sua intimidade com o Senhor neste momento, enquanto nós adoramos o Senhor. Enquanto nós adoramos o Senhor, eu quero que você ore, e talvez no meio de tantos assédios, tantos encantamentos, você fez escolha, você fez declarações, e que hoje você olhando, você diz: por que eu falei isso? Por que eu agi dessa forma? E se você envolveu pessoas, eu quero encorajá-lo. Aí essas pessoas falam assim: meu irmão, me perdoe, porque eu falei demais, eu me passei, eu errei, e eu não deveria ter feito isso, aquilo, acolá. Enfim, eu quero assim que você tenha essa liberdade, e que você tenha uma decisão, uma autorresponsabilidade da tua vida, do teu engajamento, do teu envolvimento ao corpo, à família cristã. Peça para o Espírito Santo clarificar, ampliar. Em nome de Jesus, enquanto nós adoramos o Senhor, ore no teu íntimo neste momento.
Comece a conversar com o Senhor. Comece a dizer: eu quero me sentir parte. Eu quero estar engajado, eu quero estar envolvido. Eu não quero mais ser envolvido pelos encantamentos. Eu não quero andar segundo o conselho fora da minha família. Eu quero andar segundo o conselho da minha família, a família que Deus me plantou, aonde eu faço parte. Em nome de Jesus.